Olá, meus queridos! Mais uma vez chegou o momento de estudarmos a Palavra de Deus aqui no Essencial da Bíblia. E para mim é um privilégio muito grande, em primeiro lugar, poder falar da Palavra de Deus. Em segundo lugar, ter você aí como meu companheiro, a minha companheira de jornada nas páginas da Bíblia Sagrada. Como é bom falar desse livro tão maravilhoso que nos foi dado de presente pelo Pai Celestial através dos profetas que escreveram as palavras, as frases, as linhas desse livro que tem tanta salvação contida nele. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo a presença do Espírito Santo? Vamos lá. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez pedimos-te a tua companhia nessa jornada pela Bíblia Sagrada. Que teu santo poder esteja conosco, que teu Santo Espírito fale ao nosso coração, iluminando-nos no entendimento da tua revelação. Fica conosco, querido Pai. Amamos muito a tua presença, queremos a tua graça, o teu perdão e a tua iluminação e guia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você viu que hoje eu estou com um computador aqui. Aliás, esse computador não é meu, eu peguei emprestado com o pessoal ali da produção e eles gentilmente me emprestaram porque eu resolvi fazer um teste aqui. Você hoje está ouvindo falar muito da inteligência artificial, né? Os famosos programas, né, de chat, GPT. Então eu resolvi fazer uma pergunta para a inteligência artificial. Eu perguntei assim, os 10 mandamentos ainda têm alguma validade nos dias de hoje? O que você me diz? Eu joguei aleatoriamente essa pergunta para ver qual seria a resposta. Será que nós ainda podemos considerar os 10 mandamentos válidos ou isto é uma coisa apenas daqueles tempos antigos? Olha a resposta que a inteligência artificial me deu. Os 10 mandamentos têm grande importância tanto na tradição religiosa quanto na história da ética e da moral. E ele coloca 3 tópicos aqui. O primeiro deles, importância religiosa. Para judeus e cristãos, os 10 mandamentos são a base da lei moral e ética dada por Deus. Eles estabelecem os padrões fundamentais de comportamento em relação a Deus, como a proibição da idolatria, a ordenança para manter o sábado, e em relação aos outros, como a proibição de matar, roubar e mentir. Muitos veem nesses mandamentos uma expressão do caráter de Deus e de sua vontade para a humanidade. Item 2. Importância histórica e cultural. Os 10 mandamentos têm influenciado profundamente a cultura e a lei ocidentais. Muitas tradições legais e éticas no mundo ocidental foram moldadas por princípios encontrados nos 10 mandamentos. Por exemplo, as ideias de justiça, equidade, responsabilidade individual, respeito pelos direitos e propriedade dos outros são todas refletidas nos 10 mandamentos. Olha, uma lei que foi entregue por Moisés por volta de 1400 anos antes de Cristo e continua tão atual hoje como foi naqueles dias. E como eu vou mostrar para vocês, Moisés não inovou ao trazer os 10 mandamentos, porque aquelas ordens, aquelas leis de Deus já eram conhecidas desde que o mundo é mundo. Vamos continuando. Importância ética e moral. Embora interpretados de maneiras diferentes ao longo do tempo e em todas as culturas diferentes, os 10 mandamentos continuam a fornecer uma estrutura para a discussão ética e moral. Eles abordam questões fundamentais de como as pessoas devem tratar umas às outras e o que constitui um comportamento justo e ético. E, finalmente, o chat aqui da inteligência artificial termina dizendo: então, independentemente das crenças religiosas individuais, os 10 mandamentos têm um impacto significativo na sociedade e na cultura e continuam a influenciar nossas discussões e o entendimento da ética e da moralidade. Olha, a inteligência artificial até que é bem inteligente. Ela foi ao ponto aqui. Os 10 mandamentos continuam tendo valor em nossos dias. Mas, afinal de contas, qual é o conteúdo dos 10 mandamentos? O que está estipulado neles? Muitas pessoas conhecem os 10 mandamentos, outras talvez não. Há também aqueles que confundem os 10 mandamentos com a versão do catecismo, que é diferente da versão bíblica. No catecismo você tem lá os 10 mandamentos como sendo amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, não pecar contra a castidade. Mas essa versão dos 10 mandamentos que está no catecismo da Igreja Católica não é a versão original dos 10 mandamentos que está nas Bíblias.
Você pode pegar em qualquer Bíblia, de qualquer edição, a Bíblia do padre Matos Soares, a tradução ecumênica da Bíblia, a Nova Versão Internacional, a Bíblia da Pastoral, a Bíblia João Ferreira de Almeida, não importa, qualquer versão da Bíblia, a Bíblia hebraica, a Bíblia judaica, qualquer Bíblia vai trazer os 10 mandamentos nesta forma que eu vou ler para vocês aqui. Eu estou lendo a tradução, a Nova Versão Internacional. Mas ainda que mude um pouquinho uma palavra ou outra, o conteúdo é este. Êxodo capítulo 20. É um dos lugares onde os 10 mandamentos são apresentados. E aqui eles estão assim. Veja bem, vou ler para vocês. Aqui está Êxodo capítulo 20. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune qualquer que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas o 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Até aqui os mandamentos mostraram a relação moral entre o ser humano e Deus. Agora, de ser humano para ser humano. É como se a primeira parte da lei tivesse uma dimensão vertical, homem, Deus, e a segunda parte uma dimensão horizontal, homem, homem, ou ser humano, ser humano. Vamos lá. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, ou coisa alguma que lhe pertença. Então esta é, de certa forma, a postura, o resumo dos 10 mandamentos. Agora, se nós formos a Êxodo, capítulo 31, versículo 18, nós vamos ver de quem é a autoria final desses mandamentos. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Eu vou ler para vocês. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Alguns costumam até fazer uma pergunta meio capciosa. Qual a única parte da Bíblia que não foi inspirada? Você já aprendeu aqui no nosso curso Essencial da Bíblia a passagem de Paulo a Timóteo, onde ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. E nós dissemos naquela ocasião que não é a maior parte da Bíblia que é inspirada, que 100% da Bíblia foi inspirado por Deus. Porém, uma forma capciosa de brincar um pouquinho aqui com o jogo de palavras é perguntar qual a parte da Bíblia que não foi inspirada por Deus. E a resposta correta, os 10 mandamentos. Porque todas as partes da Bíblia, Deus impressionou o profeta a escrever a palavra dele. Mas no caso dos 10 mandamentos, não. Deus, de maneira direta, escreveu na pedra com o seu dedo os mandamentos que ele queria que o povo obedecesse. Agora, e Jesus no Novo Testamento? Qual a postura de Jesus em relação à lei? Eu faço essa pergunta porque muitos acreditam que Jesus anulou a lei, Jesus aboliu os mandamentos, que não tem mais relação nenhuma disso aqui para os cristãos modernos. Isso não é verdade. Tanto é que se você perguntar a qualquer cristão hoje, seja ele protestante, evangélico, católico, ele vai concordar com praticamente todos os mandamentos.
Você pergunta a um cristão assim, então tá bom, a lei foi abolida na cruz, como muita gente diz? Sim, foi abolida na cruz. Não precisamos mais dos 10 mandamentos? Não. Tá bom. Você pode matar? Não. Você pode adulterar? Não. Você pode desonrar pai e mãe? Não. Você pode adorar um ídolo? Não. Então, peraí, se foi abolida a lei, como é que você continua ainda preso moralmente a esses mandamentos? Olha a relação, a postura de Jesus com relação aos 10 mandamentos. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Na minha tradução diz assim, vou ler para vocês. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Aí alguém pode falar, não, Rodrigo, mas vem cá, quando Jesus falou assim, os meus mandamentos, ele não se referiu ao decálogo. Decálogo é uma das palavras que nós usamos para se referir para nos referirmos aos 10 mandamentos. Então muita gente diz, não, quando Jesus disse os meus mandamentos, o mandamento dele é apenas um, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus não se referiu aos 10 mandamentos. Será? Será que ele realmente aboliu a lei na cruz? Vamos a Mateus capítulo 5, versículos 17 em diante, para ter a resposta bíblica a esta questão. Mateus capítulo 5, versículos 17 em diante dizem assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Opa, Rodrigo, mas aí, tá vendo aqui, ó? Ele não veio abolir, mas veio cumprir. Aí muitas pessoas pensam que esse cumprir significa assim, cumpriu, acabou, não tem mais que fazer mais nada, sabe? Quando você cumpre, é como se fosse, digamos assim, um dever escolar. O professor passa como dever escolar que o aluno tem que fazer uma redação sobre a independência do Brasil. Aí ele cumpre o que o professor falou, ele faz a redação sobre a independência do Brasil e a partir do momento que ele cumpre com aquela obrigação e faz a redação, ele não precisa mais fazer aquilo, está cumprido. Mas não é esse o sentido que Jesus está dando aqui. Quer ver? É só ler a continuação do texto. Ele diz assim, olha, digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Ora, o céu e a terra não passaram ainda. Olha bem a ênfase de Jesus. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Porque até que o céu e a terra passem, nem a menor letra, nem o menor traço passarão da lei até que tudo se cumpra. E ele continua enfatizando ainda de maneira mais forte isso aqui, para ver que eu não estou inventando. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus aqui, de maneira alguma, está falando assim, olha, quem cumprir esse mandamento até que eu morra na cruz, depois da cruz não precisa mais. Não, ele fala o seguinte, ainda que o céu e a terra passem, ainda que passem, não que passarão, ainda que o céu e a terra passem, nem o i, nem um tio, ou nem a menor letra, nem o menor traço, jamais passarão da lei até que tudo se cumpra. Então você está vendo que Jesus valorizou sim os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a expressão de amor de Deus em relação ao seu povo. Mas vamos continuar. Qual é o propósito dessa lei que Deus deu? Romanos capítulo 7, versículo 7, apresenta isso. Paulo falou muito sobre a lei, foi um dos que mais escreveu a esse respeito. E no capítulo 7 de Romanos, versículo 7, ele dá a resposta. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. A lei, então, funciona na Bíblia como se fosse um espelho. Veja, se você está com o rosto sujo de graxa, ou com o cabelo despenteado, ou com a maquiagem do rosto ali distorcida, é o espelho que mostra a sua realidade. Espelho, felizmente, não tem Photoshop. Ele mostra você como você é, como você está. Então o espelho ele tem esse papel, mostrar a sua sujeira, mas o espelho não pode limpar você.
Esse é um detalhe importante. A lei, ela vai mostrar o seu pecado, mas ela não pode curar você desse pecado. Aí nós temos que ir a Cristo. Ele pode nos limpar de todo o pecado. Agora, outra pergunta que poderiam fazer, será que nós podemos guardar apenas uma parte da lei? Vamos deixar a Bíblia responder isso. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Vou ler aqui para vocês. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 2, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, você se torna um transgressor da lei. Aí você pode pensar, Rodrigo, então eu estou perdido. Calma. Olha o que a própria Bíblia diz aqui na carta de João com relação aos erros que nós cometemos, tá bom? Primeira carta de João, capítulo 2, diz assim: Filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedecer a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus que é aperfeiçoado. Ou seja, não dá para amar a Jesus só de palavra. Não dá para falar assim, eu obedeço a Cristo, amo a Cristo, mas acho que a lei já caducou. Não faz sentido isso à luz da Bíblia. Os mandamentos, eles não estão aqui para tirar a nossa liberdade, eles estão para nos dar liberdade. Você pode dizer assim, Rodrigo, mas a palavra que mais se repete nos 10 mandamentos é a palavra não. Não matar, não roubar, não tirar as falsos testemunhos, não levarás o nome do seu teu Deus em vão. Não, 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 não. É a cláusula que mais se repete ali. O não, 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 não. Isso tira a liberdade. Num primeiro momento parece que sim. É tão ruim receber uma resposta negativa. Mãe, eu posso sair com meus amigos? Não. Amanhã a gente pode faltar aula? Não. Não. Até para você fazer o não, mesmo em outras línguas, você fecha a cara, já percebeu? Olha, por exemplo, em hebraico, lo, não em hebraico. Olha em espanhol, no. Olha em inglês, not. Olha em português, não. Já o sim, você já abre todo, né? Sim, yes, você até sorri. Então passa-se a impressão que uma lei negativa, ela tira a liberdade da gente, Deus não desmancha prazeres, mas não é bem assim. E eu vou provar para você agora que uma lei negativa pode dar mais liberdade do que uma lei positiva. Quer ver? Suponhamos que seja meu aniversário e eu lhe dê uma lei negativa. Eu diga para você assim, olha, não me dê gravatas, porque eu tenho muita gravata em casa e hoje já não uso mais tanta gravata. Então não me dê gravatas. Será que eu estou mesmo tirando a sua liberdade? Você pode me dar o que você quiser. De um cartão postal a um papel embolado que você achou no chão. Qualquer coisa que você me der está dentro do meu desejo, porque eu só lhe restringi em relação à gravata. Você pode dar qualquer outras coisas. Agora, vamos ver ao contrário disso uma lei positiva. Se eu digo para você, dê-me um carro 0 km, eu não abri a opção. Eu não lhe dei a liberdade de escolher outra coisa, você é obrigado a dar o carro. E se você olhar bem do lado de fora da janela, você vai perceber que o mundo sempre nos obriga de maneira positiva. A lei de Deus, por exemplo, diz a você, não use drogas, não entregue seu corpo à promiscuidade, não se entregue aos vícios, à bebedeira. A lei do mundo só lhe dá ordens desse tipo. Curta a vida, aproveite a juventude, beba, fume. Você já notou que a maior parte dos comerciais de TV são sempre no imperativo? Beba refrigerante X, use a sandália tal, vista aquilo, faça aquilo, assista, não perca, clique aqui, saiba mais. Ou seja, tudo é sempre no imperativo. E o problema é que quando você obedece algumas dessas leis do mundo, que aparentemente querem lhe dar liberdade, elas tiram a sua liberdade. Porque, por exemplo, vamos falar dos vícios. No início,
você pode escolher se quer fumar ou não. Se você cede, você só pode escolher a marca do cigarro, porque deixar do vício não é nada fácil. Lembra lá no Gênesis, quando no Jardim do Éden Deus falou, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal? Adão e Eva estavam livres para comer de qualquer outra árvore. O diabo é que restringiu com sua lei positiva. Comam, porque o dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. Então, cuidado com as leis positivas desse mundo. Escolha a lei de Deus, mesmo que ela comece, em sua maior parte, com a palavrinha não. E para terminar, vamos falar um pouquinho de cada um desses mandamentos, como é que eles nos protegem, como é que eles realmente podem nos dar uma vida com mais qualidade. Quer ver? Vou pegar aqui os mandamentos e vou mostrar para vocês. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Com esse mandamento, Deus não está sendo apenas um ciumento, um exclusivista. Ele está tirando você da ilusão da idolatria. Porque o único Deus que existe é o Deus verdadeiro. Então, adorar outros deuses é trocar gato por lebre. É querer comprar coisas com um dinheiro falsificado. Para que você vai optar pelo falso? É como se uma bolsa da Louis Vuitton dissesse para você o seguinte, olha, não adquira uma bolsa de marca falsificada. Não coloque gasolina adulterada no seu carro. Não coloque algo contaminado no seu corpo. Não adore outro Deus diante de mim. O grande problema da idolatria é que as pessoas não são moralmente melhores que os deuses que elas adoram. E, via de regra, os deuses da idolatria são deuses forjados pelo capricho humano, pelos defeitos humanos. Pega a mitologia grega, por exemplo. O que são Zeus, Poseidon, Afrodite, Cupido, Dioniso, todos esses, senão a forma mais depravada dos vícios e defeitos da humanidade, agora levados exponencialmente à categoria de deuses do Olimpo. Mas são apenas a divinização dos nossos piores defeitos. Aí você pega um Deus desse, adora esse Deus e você se torna moralmente inferior ao Deus que você adora. O outro mandamento, não farás para ti ídolo nenhum. Ora, a idolatria, ela corrói porque ela prende você. Há pessoas que por causa da idolatria, e a idolatria não é só para um ídolo tipo um Deus, a idolatria pode ser com um carro, a idolatria pode ser com dinheiro, com a casa, com a beleza. Você já notou que, por exemplo, até o trabalho pode ser uma idolatria? Há muitos pais que perdem os filhos porque estão ocupados demais com coisas importantes e não têm tempo para aquilo que é essencial. A idolatria é algo que aprisiona. Deus quer livrar você disso. Mais um mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ensinar respeito gera respeito. Ser respeitoso, corrigindo a frase, ser respeitoso gera respeito. Você ensina para as crianças respeito pelos mais velhos, pela hierarquia, porque você respeita o Supremo, que é o Altíssimo. Continuando ainda, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Muitas pessoas perguntam para mim, Rodrigo, você guarda o sábado? Como é que é esse negócio de guardar o sábado? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo? Olha, é o contrário. O sábado não é um dia de pode, não pode. O sábado é o dia da alegria. Há coisas que eu não faço realmente no sábado por uma questão de coerência. Imagine assim, você tem aí o dia do seu aniversário de casamento e você é feliz no casamento, então você vai entender a comparação que eu quero dar. No dia do seu aniversário de casamento, não é de bom tom que você deixe a esposa em casa para jogar futebol com seus amigos. Concorda comigo? Jogar bola em si não é problema, mas no dia do aniversário do casamento, não é muito inteligente fazer isso. No dia do seu aniversário de casamento, você não vai tirar o dia para lavar a casa e lavar o carro. Você vai fazer isso antes, para que naquele dia você comemore. E aquela data festiva do aniversário de casamento só tem sentido em relação aos demais dias do ano em que você vive feliz com a pessoa que está do seu lado. É justamente por viver feliz com ela em todos os dias do ano que quando chega aquela data, você tem o que comemorar. A mesma coisa é o sábado. A diferença é que o sábado é uma comemoração semanal e não anual. Mas o sábado só tem sentido em relação àquilo que eu desfruto com Deus no domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu vivo tão bem com Deus, de maneira tão feliz,
que quando chega o sétimo dia, eu tenho o que comemorar. E por ser um dia festivo espiritualmente, eu deixo de fazer algumas coisas nesse dia, não porque elas sejam pecado em si, mas porque não tem ligação com aquela data festiva. Como eu disse, no dia do seu casamento, você resolver marcar uma partida de futebol com os colegas. Os demais mandamentos são todos claros também para promover a ordem social. Olha, honrar o pai e a mãe. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos é justamente de famílias desestruturadas porque os filhos não têm mais relação com os pais. Não matar, a preservação da vida. Não adulterar, a preservação da moralidade. Não furtar, o respeito à propriedade do outro. Não dar falso testemunho contra alguém. É tão ruim quando alguém calunia você. Não cobiçar as coisas do outro, porque é interessante, aquele que cobiça nunca tem, você já percebeu? Ele sempre cobiça, é porque sempre falta-lhe algo. Percebeu como os mandamentos protegem você? E quando Jesus resumiu no Novo Testamento os mandamentos em apenas 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, muitas pessoas leem essa passagem de Jesus de uma maneira equivocada. Eles entendem assim, bom, Jesus disse que o que importa é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então Jesus cancelou a lei. Isso não é verdade. Como eu disse no início desse estudo, muitas pessoas que pensam que o Novo Testamento anulou a lei continuam valorizando a maior parte dos mandamentos. Continuam achando que é errado matar, adulterar, adorar ídolos, desonrar o nome de Deus. Então a lei não acabou. Outra pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: se as pessoas que viveram antes da cruz eram salvas pela graça de Cristo, sim, porque a lei não salva. A lei nunca salvou. Se a lei nunca salvou, como é que Moisés foi salvo? Pela lei ou pela graça? Pela graça. E Paulo, como Paulo foi salvo? Também pela graça. A diferença entre Paulo e Moisés é que Moisés foi salvo pela graça daquele que haveria de vir. E Paulo foi salvo pela graça daquele que veio e voltará. Só isso. Mas foi a graça de Jesus que salvou todos os que viveram no Antigo Testamento e todos os que viveram depois do Novo Testamento. Ora, se ambos os grupos são salvos pela graça, por que esses daqui do Antigo Testamento são requeridos de cumprir a lei e os do Novo Testamento estariam dispensados de cumprir a lei? Não faz sentido isso. Tá certo? Não faz o menor sentido. E, finalmente, por que Jesus, então, resumiu a lei em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Simples, é o que eu falei. Os 4 primeiros mandamentos são a relação do ser humano para com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Veja bem, isso não é assim. Não ter outros deuses diante de Deus, não adorar imagens de escultura, não levar o nome de Deus em vão, guardar o sábado. São os mandamentos litúrgicos do ser humano para com o seu Criador. Os demais mandamentos desde honrar pai e mãe até o último, não cobiçarás nada do seu próximo, referem-se à relação horizontal de ser humano para com ser humano e cumprem o segundo resumo, amar ao próximo como a si mesmo. Percebeu? Por fim, eu posso dizer para você que os mandamentos de Deus são uma bênção em nossa vida. Eles não são um fardo. É claro que há pessoas que querem tornar os 10 mandamentos algo legalista, enfadonho. Mas quando você cumpre algo por amor e não meramente por dever, é outro sabor que daquela prática passa a ter na sua vida. Os que são pais podem entender isso. Todo o seu sacrifício em cuidar dos seus filhos é diferente de uma babá que é paga para fazer aquilo e não gosta muito da profissão que tem. Uma coisa é cuidar de filhos dos outros. Outra coisa é cuidar daquele que saiu do seu ventre. O trabalho é o mesmo. Crianças sujam fralda, acordam de madrugada. Mas o filho dos outros é filho dos outros. Você está ali pelo salário que você vai ganhar no final do mês. E se você não gostar daquele emprego ou arrumar uma oportunidade maior, você vai embora daquela casa e deixa aquelas crianças, mesmo que você goste delas. Agora, quando é o seu filho, você faz a mesma coisa que a babá, não ganha nenhum salário por isso e não sente que aquilo é chato, é enfadonho, por mais trabalhoso que seja. Qual a diferença de um caso para o outro? Sendo que o trabalho é o mesmo. É porque num você fazia apenas profissionalmente, no outro é por amor. É assim que você deve entender os mandamentos. Você os guarda profissionalmente ou por amor àquele que deu a vida por você?
Pense nisso. Os 10 mandamentos de Deus foram dados para o nosso benefício. Se eu não cumprir a lei, o Criador, o Altíssimo, não perderá nada. O perdedor serei eu. É como não seguir as orientações do meu médico. Se eu não cumprir a recomendação médica, o médico não perderá nada. O paciente é que ficará prejudicado. Não cumprir os mandamentos de Deus é a mesma coisa. Portanto, hoje, peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento para entender essas leis tão importantes. Peça a Cristo a graça que lhe basta para que você possa cumprir os mandamentos de Deus. E se você resvalar, pecar, você tem um advogado perante o Pai. Mas entenda, esses deveres não são uma lei cega, chata, legalista. São elementos de amor que Deus deu para o nosso próprio bem e para a nossa liberdade. O nosso estudo de hoje vai ficando por aqui, mas nós temos ainda outro encontro, porque eu tenho muitos assuntos para tratar com você aqui no Essencial da Bíblia. Um grande abraço, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.